E se o céu virasse uma porta trancada, e ninguém tivesse a chave? E se a terra rachasse não com barulho, mas com um silêncio que humilha reis? E se um povo inteiro descobrisse que pode ter muralhas, carros e coroas, e ainda assim não controlar uma única nuvem? E se a pergunta mais perigosa não fosse: quem vai vencer? Mas, quem afinal é Deus aqui? A seca não chegou como um trovão. Ela chegou como uma retirada. Primeiro, o orvalho sumiu das manhãs. Depois, os riachos começaram a afinar, como veias cansadas. O pasto ficou curto, amarelado, quebradiço sob as sandálias. O vento soprava mais quente, levantando poeira fina que grudava no rosto e no peito. E por fim, veio o som mais cruel, o som que não vinha. Nenhuma chuva, nenhum alívio. Apenas a repetição de dias duros, em que o sol parecia um peso pendurado sobre a cabeça de todos. Israel respirava seco. No norte, em Samaria, o palácio ainda mantinha seus rituais, suas cadeiras altas, seus servos correndo por corredores de pedra. Mas nem pedra engana o tempo quando a água falta. Até os nobres começaram a medir jarros. Até os guardas começaram a olhar o céu com uma ansiedade que não combina com a armadura. E Acabe, rei de Israel, viu o reino se estreitar. Ele viu rebanhos morrerem. Viu homens voltarem de poços com as mãos vazias. Viu o medo virar conversa de mercado, virar praga de palavras. E, no fundo do palácio, havia uma voz que empurrava Israel para um outro altar, um outro nome, uma outra promessa. Jezabel, rainha estrangeira, firme, perigosa, com o culto a Baal se espalhando como fumaça por cima das casas. Baal, o senhor das tempestades, o dono da fertilidade, o nome que prometia chuva. E agora, mesmo assim, o céu continuava fechado. Mas a seca tinha um começo que não se via. Ela tinha uma palavra por trás. Antes de a terra rachar, antes de os animais procurarem sombra, antes de o povo contar gotas, um homem apareceu diante do rei com um olhar que não pedia licença. Elias, o tesbita, não tinha exército. Não tinha títulos. Não tinha sala no palácio. Tinha o corpo marcado por estrada, roupa simples, poeira nos tornozelos. E tinha uma frase que parecia pedra. Não haverá orvalho nem chuva nestes anos, segundo a minha palavra. Aquilo não era poesia. Aquilo não era ameaça vazia. Era um corte no ar. E depois daquela palavra, Elias desapareceu como quem some por ordem de alguém maior. E o céu obedeceu. Os meses viraram anos. O povo se cansou de esperar. A fome encostou como uma mão fria. E o palácio começou a procurar culpados, porque reis sempre procuram culpados quando não conseguem controlar o mundo. Elias virou o nome sussurrado em becos, o nome amaldiçoado por conselheiros, o nome caçado por guardas. A Bíblia diz que Acabe buscava Elias. E essa busca tinha o desespero de quem vê um reino morrer devagar. Numa época sem chuva, o mapa vira um corpo doente. Você procura água como quem procura pulso. Acabe chamou Obadias, que era o encarregado do palácio. Obadias era um homem que conhecia corredores e silêncios. Ele andava por Samaria com a responsabilidade pesando nos ombros, e com o medo antigo morando atrás dos olhos. Porque enquanto Jezabel perseguia os profetas do Senhor, Obadias tinha escondido 100 deles em cavernas, 50 de um lado, 50 de outro, levando pão e água às escondidas. Era o tipo de coragem que não faz barulho, o tipo de coragem que, se for descoberta, custa a vida. Então, numa manhã sem frescor, Acabe e Obadias saíram para procurar pasto. O rei tomou uma direção, o oficial tomou outra. Era a imagem de um reino dividido em busca de algo básico, alimento para animais. Carros e coroas reduzidos a isso. Obadias caminhava por uma estrada poeirenta quando viu, à frente, um homem parado. A silhueta não tinha escolta, não tinha bandeiras,
mas tinha presença. E quando Obadias chegou perto o bastante, reconheceu: Elias. O coração de Obadias deve ter tropeçado dentro do peito, não por falta de fé, mas por entender o que aquele encontro significava. Elias era procurado. Elias era perigoso. Elias era faísca num lugar cheio de palha seca. Obadias caiu com o rosto em terra, num gesto antigo de respeito e temor. E com voz cuidadosa, perguntou se era mesmo ele. E Elias, direto como sempre, respondeu que sim. Então veio a ordem: vai e dize a teu senhor: eis que Elias está aqui. O que dito assim parece simples, mas para Obadias soou como sentença, porque ele conhecia o humor de reis, e ele conhecia a fúria de quem está desesperado. Obadias respondeu com honestidade ferida. Ele temia que quando fosse chamar Acabe, o Espírito do Senhor levasse Elias para outro lugar, e Acabe, não encontrando, o mataria. Ele lembrava do quanto o rei tinha procurado Elias, enviando até juramentos a outras nações, tentando achar o profeta. Obadias não era covarde, ele era alguém cercado. Ele também lembrou a Elias: não te disseram o que fiz quando Jezabel matou os profetas do Senhor? Eu escondi 100 deles. Era como se ele dissesse: eu também pertenço ao Senhor. Eu também arrisquei. Elias ouviu e respondeu com a firmeza de quem não negocia com medo: tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, perante cuja face estou, hoje me apresentarei a ele. Hoje, não amanhã, não quando der, hoje. Obadias voltou pela estrada como quem carrega uma pedra no peito. Encontrou o rei, anunciou, e Acabe veio. O encontro entre os dois não foi gentil, não foi diplomático, foi um choque de narrativas. Assim que viu Elias, Acabe disparou uma acusação que era mais do que raiva. Era uma tentativa de colocar a culpa no profeta. És tu, o perturbador de Israel? Elias não recuou, não se explicou com pressa. Ele devolveu a frase como uma lâmina apontada para o palácio. Eu não perturbei Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baal. Ninguém fala assim com um rei sem estar pronto para morrer, a não ser que tema mais a Deus do que a homens. E naquele instante, a estrada virou tribunal, e o céu fechado parecia ouvir. Então Elias propôs algo que não era apenas um debate, era uma convocação. Ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, e também os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. O desafio era público. O palco seria alto. O povo seria testemunha. Porque certas decisões não podem ficar escondidas em corredores. Acabe enviou mensageiros, e como num movimento pesado, Israel começou a subir. Homens e mulheres, curiosos e famintos, céticos e feridos, gente que não sabia mais em quem confiar. Também subiram os profetas de Baal, muitos. Homens acostumados à plateia, ao grito, ao rito. O Carmelo recebeu passos, e o vento, lá em cima, carregou o cheiro de suor e poeira. O Monte Carmelo não era um lugar neutro. Era uma elevação que via o mar. Um lugar em que o horizonte costuma prometer nuvens. Um lugar em que o povo podia olhar para longe e lembrar do que perdeu: chuva. O cenário já era uma pergunta. E Elias se colocou diante de todos, sem armadura, sem corte. Apenas um homem e uma nação na frente. Ele falou com uma simplicidade que expõe: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. A pergunta caiu como pedra em água rasa. Fez barulho, mas não teve resposta. O texto diz que o povo nada respondeu. E esse silêncio é um retrato. Porque quando você passa tempo demais dividindo o coração, até a língua fica dividida. Elias então desenhou o teste.
2 novilhos, 2 altares, 2 chamados. Nada de fogo humano, nenhuma tocha escondida, nenhuma faísca roubada. Cada lado invocaria seu Deus. E o Deus que respondesse com fogo, esse seria Deus. O povo concordou. Era justo, era direto. Era impossível de manipular, se todos fossem honestos. Elias deu aos profetas de Baal a vantagem. Escolhei vós primeiro o novilho. Eles escolheram, prepararam, colocaram sobre o altar, e começou a liturgia do desespero. Eles clamaram desde a manhã: ó Baal, responde-nos! Eles gritavam para um céu que não se mexia. Dançavam ao redor do altar. O sol subia, o calor engrossava, o povo assistia, e o silêncio continuava, como se a própria atmosfera estivesse segurando a respiração. Não havia voz, não havia resposta, não havia sinal. Eles insistiram. O rito virou corrida. A dança virou agitação. Os corpos giravam, os pés chutavam poeira, as gargantas raspavam de tanto pedir, e o altar, sem fogo, parecia uma boca fechada. Ao meio-dia, Elias começou a falar. Não era uma pregação longa, era uma ironia cortante, como quem expõe a vergonha do ídolo. Clamai em alta voz, porque ele é Deus. Talvez esteja meditando, ou ocupado, ou em viagem. Talvez esteja dormindo e despertará. A multidão ouviu. Alguns podem ter prendido o riso, outros, ofendidos. Os profetas de Baal, feridos no orgulho, gritaram mais alto. Aumentaram o volume como se Deus fosse surdo. E como o texto descreve, eles se retalhavam com facas e lancetas, conforme o costume, até o sangue escorrer. Era uma cena dura. Sangue no pó. Um povo com sede vendo sangue. E mesmo assim sem chuva, sem fogo, sem resposta. A tarde avançou. Eles profetizavam, no sentido de entrar em transe, de insistir, de se consumir. E nada. Nada que viesse do céu. Nada que confirmasse Baal. Nada que quebrasse o silêncio. Então Elias chamou o povo. Chegai-vos a mim. E eles chegaram. E esse movimento, o povo se aproximando do profeta, já era uma mudança. Eles se aproximaram para ver de perto, para não depender de rumor, para testemunhar. Ali havia um altar do Senhor que estava em ruínas. Elias não começou com um espetáculo. Ele começou com reparo, com reconstrução, com memória. Ele tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, aquele Jacó a quem o Senhor chamara de Israel. 12 pedras. Um gesto que lembrava a nação inteira de sua identidade, mesmo dividida em reinos, mesmo rachada por política. Era como se Elias dissesse, sem discursar: vocês ainda são um povo. O Senhor ainda conhece o nome de vocês. Ele levantou o altar, pôs lenha, preparou o novilho. Tudo claro, tudo visível, sem truque. E então fez algo que parecia absurdo num tempo de sede. Mandou trazer água, jarros, e disse: derramai água sobre o holocausto e sobre a lenha. Uma vez, 2, 3. A água escorreu, escurecendo a madeira, pingando no chão, desaparecendo rápido no pó quente. Elias mandou cavar um rego ao redor do altar, como um pequeno fosso, e mandou encher de água também. A água tomou o rego. O altar ficou encharcado, pesado, como se Elias estivesse sabotando a própria chance de fogo. Era isso que ele queria, que ninguém pudesse dizer que foi faísca, escondida. Que ninguém pudesse dizer que o fogo veio de baixo. Quando chegou a hora da oferta da tarde, Elias se aproximou. Não dançou, não se cortou, não gritou como quem tenta vencer o céu no braço. Ele orou. E a oração, do jeito que a Bíblia registra, é simples e tremenda. Elias invoca o Deus de Abraão, Isaque e Israel. Pede que naquele dia se saiba que o Senhor é Deus em Israel, e que ele, Elias, é servo do Senhor e que fez tudo por ordem do Senhor. E pede: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu és o Senhor e que tu fizeste voltar o coração deles. Não era um pedido por fama,
Era um pedido por verdade e por retorno. E então, aconteceu. O fogo do Senhor caiu, não como uma vela, não como um pequeno brilho. O texto diz que consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó e ainda lambeu a água do rego. A cena imaginada é de uma violência santa, um clarão que muda a cor do mundo por um instante, um som de ar estalando, um calor que empurra rostos para trás, o cheiro de carne consumida, madeira virando fumaça, poeira queimando. E o povo, que vinha carregando dúvida como um fardo, de repente vê com os próprios olhos algo que não se explica com habilidade humana. Eles caíram com o rosto em terra e gritaram, não em debate, mas em reconhecimento: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. O Carmelo virou um lugar de decisão. O silêncio da nação se quebrou em uma frase repetida, como se o coração finalmente achasse seu ritmo. Mas Elias não deixou a multidão ficar apenas no choque. Há momentos em que a história exige um corte, e Elias deu a ordem: lançai mão dos profetas de Baal, não deixeis escapar nenhum. Eles foram apanhados. E o texto diz que Elias os levou ao ribeiro de Quizon e ali os matou. É uma parte pesada, dura, impossível de suavizar sem distorcer. Ali, o confronto não termina em aplauso, termina em juízo. O Carmelo não foi só espetáculo, foi ruptura. Foi o fim sangrento de um culto sustentado pelo palácio, num tempo em que a fidelidade ao Senhor tinha sido perseguida. E então, como se o céu estivesse esperando esse momento, Elias se virou para Acabe e disse: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Isso é estranho, porque ainda não havia uma gota. O céu ainda parecia de bronze. O vento ainda era seco. Mas Elias falou como quem ouve antes de ver, como quem conhece a palavra que veio antes da nuvem. Acabe subiu para comer e beber. O rei, talvez aliviado, talvez irritado, talvez apenas cansado. E Elias subiu ao cume do Carmelo. Não para ser visto, não para discursar, para se curvar. Ele se inclinou por terra, pôs o rosto entre os joelhos. A postura de um homem que carrega algo maior do que ele. A postura de quem insiste. E mandou seu moço olhar na direção do mar. O moço foi, olhou e voltou. Nada há. Nada. Só horizonte. Só luz dura. Só mar distante. Só o mesmo céu chado que esmagou o reino. Elias disse: torna lá. E isso se repetiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. O mesmo caminho, o mesmo olhar, o mesmo retorno com a mesma palavra. Nada. A 7ª vez o moço voltou com algo diferente. Não uma tempestade, não uma muralha de nuvens, apenas um detalhe. Eis que sobe do mar uma nuvem pequena como a mão de um homem. Uma nuvem como uma mão, pequena, quase ridícula diante de anos de seca. Mas naquele instante, essa pequena coisa era um sinal que pesa mais do que montanhas. Elias respondeu com pressa: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. O céu começou a se mover. O texto diz que em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio grande chuva. Primeiro, talvez o cheiro no ar. O cheiro que a terra reconhece antes do som. Depois, o vento mudando. Depois, o escuro se espalhando como tinta. E então o barulho. Gotas batendo em folhas, em pedras, em pele. Depois, mais gotas. Depois, um desabar de água que parece devolver vida ao chão. O povo, que por anos ouviu apenas o próprio passo na poeira, ouviu agora o tambor de chuva. E o mundo, de repente, ficou diferente. Porque a chuva não é só água, é alívio, é comida futura, é a promessa de que o céu não está trancado para sempre. Acabe montou no relho carro e foi para Jezreel. A estrada ficou enlameada, as rodas cortavam água, os cavalos puxavam com força. O rei corria para casa, porque quando a chuva vem assim,
ela transforma caminho em obstáculo. E então o texto oferece uma última imagem inesperada. A mão do Senhor veio sobre Elias. O profeta cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Imagine, o rei num carro, com cavalos, com pressa, com peso de poder, e na frente um homem simples, roupa áspera, pernas batendo na lama, correndo como quem é empurrado por uma força que não é dele. Elias correndo diante do carro real, não para humilhar o rei, mas como sinal. Deus ainda guia a história, mesmo quando reis acham que conduzem. E assim termina esse dia no Carmelo, não com uma explicação longa, mas com imagens que ficam, um altar molhado e fogo que cai, um povo com o rosto no chão, um céu que finalmente se abre, e um profeta correndo sob chuva, como se o mundo estivesse recomeçando. Porque às vezes, a história de Israel parece isso: um céu fechado, um coração dividido, um momento de decisão, e então, depois de silêncio, o som que volta, o som de água, o som de vida, o som de um Deus que responde, não para entreter, mas para fazer um povo lembrar quem ele é.